A leitura, sem dúvida alguma, foi o hábito que mudou a minha vida. E não só porque eu aprendi mais, mas sim porque eu me tornei um homem, um filho, um noivo melhor e ainda me tornei muito mais feliz através dela. Depois dela, eu comecei a dormir melhor, estudar melhor e treinar melhor. E se tu quer saber como a leitura pode mudar a tua vida, assim como ela mudou a minha, fica aqui nesse vídeo porque eu vou te mostrar os 3 hábitos que me fizeram ler mais e melhor. Esse bichinho me pegou há mais ou menos 5 anos atrás. E por mais que tu pense o contrário, eu sempre odiei a leitura. Eu sou a pessoa mais hipócrita do mundo para trazer esse tipo de conteúdo porque eu sempre fui o jovem no ensino médio que tirava sarro de quem lia, que ficava rindo de quem estava na biblioteca. E por mais que eu tivesse tentado várias vezes o hábito da leitura, eu nunca tinha de fato conseguido ler de fato uma página, prestar atenção, terminar um livro, conseguir ter prazer nesse hábito. Eu nunca fui o pior aluno da turma, só que com certeza a leitura não era o meu ponto forte, até 2021. Nesse ano eu meio que estava passando por uma crise de identidade, aquela famosa crise do fim do ensino médio, do que a gente vai fazer na vida. E eu percebi que eu não ia conseguir construir nada se eu não me mexesse, se eu não aprendesse alguma coisa nova. Foi então que eu comecei a ver alguns vídeos no YouTube do Primo Rico, do Bruno Perini, a como começar a investir. E olha, eu não sabia, mas aquela atitude deu uma guinada gigantesca na minha vida desde então. Nesse meio tempo eu ganhei um presente que eu nunca tinha ganhado até então, que foi o meu primeiro livro. Do 1000 ao milhão, sem cortar o cafezinho, do Thiago Nigro. E aquilo pra mim foi uma loucura, porque eu tava vendo aquela criança, aquele adolescente que sempre riu, né, de quem lia, na frente de um jovem adulto que estava querendo a começar a ler. E por mais que eu não soubesse o caminho, eu não tivesse esse hábito eu comecei. 5 páginas por dia. Eu lembro muito bem que essa era a minha meta. E eu confesso que foi horroroso. Eu nem sabia o que eu estava fazendo e a minha cabeça se perdia em cada página. Mas no final do primeiro mês foi quando eu tinha terminado o meu primeiro livro da vida e estava com um caderno cheio de anotações. E eu não posso dizer que aquele livro mudou a minha vida, até porque eu nem tenho dinheiro investido na bolsa de valores. Mas aquele livro me ensinou uma coisa que eu não tinha aprendido em 15 anos de escola. A leitura não precisa ser cansativa e chata. Pois é, meu caro amigo. Talvez tu queira começar a ler ou então ler mais livros por mês, né? Colocar mais volume. E a primeira coisa que eu quero te falar é a seguinte: a leitura precisa ser leve. Eu sei que isso é meio contraditório, até porque quando a gente fala essa palavra leitura, o que nos vem à mente são pessoas extremamente inteligentes, superdotadas, gênios que leem 5, 6, 15 livros por mês. Mas a verdade é que não precisa ser assim. A leitura do ponto de vista de quem não lê parece um hábito extremamente difícil, inacessível e muito complexo de ser mantido. Só que tu não precisa ser um Albert Einstein ou então um Nikola Tesla para conseguir ler pelo menos mais 2 livros por mês. E eu vou te mostrar como. Na verdade é bem mais simples do que tu imagina. Tu só precisa começar a ler coisas do teu interesse. Do que tu gosta? De história, de geografia, de política, economia, ficção científica? Qual que é o assunto que mais te interessa? É através da leitura que a gente consegue acessar mundos que a gente nunca tinha visto antes. O grande problema é que a gente começa a leitura não querendo agradar a gente mesmo, mas querendo agradar outras pessoas que estão ao nosso redor. E aí a gente acaba lendo livros que a gente não gosta, sobre assuntos que a gente não se interessa, só para mostrar que a gente está lendo alguma coisa e que eu estou evoluindo, entre muitas aspas. Pensa no seguinte: se tu é uma pessoa que gosta de história, olha o tanto de livro incrível que existe no mundo sobre história. Pessoas que viajaram de navio pelo todos os continentes, pessoas que subiram montanhas, pessoas que andaram de avião, de barco, de bicicleta, de a pé, pessoas que conhecem culturas. Imagina tu poder ter acesso a tudo que essa pessoa viveu. Da mesma forma, vamos supor que tu goste de filosofia. Tu pode ter acesso aos maiores filósofos da história inteira, a vida inteira deles documentada num livro. O que eles faziam, como eles faziam, por que eles faziam, como eles pensavam. Isso pra mim é algo incrível por conta da leitura, é onde a gente consegue ter esse acesso. Tu não precisa ler aqueles livros que eles te empurram goela abaixo de coach, economia, finanças, a não ser que tu queira ler esses livros. O ponto que eu quero te passar aqui é que a leitura precisa ser leve, precisa acontecer de forma natural, tu precisa gostar do processo. E eu vou aproveitar isso para ir para o nosso segundo ponto. Leia uma página. É isso mesmo. Amanhã, quando tu acordar, tu vai pegar o livro, tu vai sentar na cadeira e tu vai ler uma página.
Depois que tu leu a primeira, se tu quiser, pode mexer no celular, pode tomar café, pode fazer qualquer coisa. Só que tu vai se comprometer a ler uma página por dia. Um dos maiores desafios de quem quer começar a ler é transformar isso num hábito. Só que a verdade é que isso só vai se transformar num hábito quando tu realmente se dá o luxo de sentar na cadeira ou então sentar no sofá e começar a ler. E sinceramente eu duvido muito que depois que tu ler a primeira página, se é um assunto que tu se interessa, que tu vá fazer outras coisas. Então tu só precisa da disciplina de sentar, pegar o livro e ler. É claro que não existe mágica. Não vai simplesmente sentar no sofá sozinho, tu precisa querer isso genuinamente. Mas a partir do momento que tu colocar isso como prioridade na tua vida, eu te garanto que vai ficar muito mais fácil. Define um horário aí no teu dia, seja no início da manhã, no horário do almoço, ou então até mesmo antes de dormir. E confia em mim, lê uma página. O resto vem de forma natural. E o terceiro hábito que me fez ler muito mais foi transformar a leitura em uma terapia. Hoje em dia eu não aplico mais tanto isso porque eu leio livros mais técnicos de estudos científicos, então é difícil tu transformar isso numa terapia. Mas isso serve muito bem para quando tu vai ler um livro mais tranquilo, seja um romance, uma história, ficção científica, que tu tá imerso na história. Porque tu consegue realmente transformar esse momento em algo que te faz relaxar. Então tu vai abaixar as luzes da tua casa, tu vai ficar num momento mais tranquilo, tu vai num ambiente silencioso, tu vai se livrar de todas as distrações, o celular está muito incluso nisso. Tu vai preparar um chá, vai preparar aí um cafezinho, algo que tu goste, para que aquele momento se torne especial. O nosso cérebro gosta muito de recompensas. Então quando tu coloca o hábito da leitura junto com uma recompensa, seja um café, um chocolatinho, então esse tipo de presentinho que tu dá para si mesmo, vai te fazer criar esse hábito da leitura de uma forma muito mais fácil. E o ponto que eu quero te passar é o seguinte: tu não precisa empurrar o hábito da leitura, ele vem de forma natural. Porém, você precisa ter disciplina. Você precisa todo dia fazer aquilo, nem que seja um pouquinho. Se você se comprometeu a fazer aquilo todo dia tem que ser feito. E eu vou te dar até mais um ponto, um quarto ponto aqui que vem de bônus, que me fez ler 21 livros no ano passado. Coloque livros pela casa. Eu sei, isso me incomoda muito, até porque eu tenho todos os livros organizados aqui na estante, mas colocar livros pela casa vai te facilitar o acesso a esse hábito. Pensa assim, ó, se eu quero começar a correr, eu preciso facilitar o hábito de chegar até o tênis. Porque o meu grande desafio não é correr de fato, mas sim sair de casa no frio e correr. Então quando eu já durmo com a roupa de treino e eu coloco o tênis de uma forma muito mais fácil, visível, perto da porta, fica mais fácil, eu facilito o acesso para chegar naquele hábito. Da mesma forma o contrário, por exemplo, se eu quero parar de comer chocolate, estou comendo muito chocolate, e eu não compro chocolate no mercado, ou então eu escondo o chocolate, coloco ele em cima do guarda-roupa, fica muito mais difícil de quando eu querer comer o chocolate, eu vou ter que pegar uma cadeira, eu vou ter que colocar ali, vou ter que pegar em cima do guarda-roupa para comer o chocolate. E isso, existem vários estudos científicos que comprovam isso, né? Que realmente a gente precisa facilitar o que a gente quer fazer todos os dias e bloquear aquilo que a gente não quer fazer. E como que eu posso facilitar o acesso à leitura? Basicamente, tendo livros em todos os ambientes. Porque o que acontece? Às vezes quando tu vai num dentista, ou então leva a mãe, o noivo, enfim, o namorado, qualquer pessoa, a namorada, num dentista e tu fica lá no carro. O que tu vai ficar fazendo no carro? Tu vai ficar mexendo no celular automaticamente? Porém, se tu tivesse um livro no carro, o que tu ia fazer? Ou um livro na mochila, um livro na bolsa, para onde tu anda tu tem um livro. Automaticamente fica muito mais fácil de, ao invés de tu mexer no celular, tu pegar um livro e começar a ler. E essa que é a grande questão. Eu já te falei que a gente não vai pegar um livro e ler 50 páginas de uma vez só para quem está começando. Só que tu precisa ter a disciplina de ler pelo menos a primeira. E quando tu tem acesso ao livro muito mais rápido, isso se torna mais fácil. Então são hábitos que se complementam para que tu consiga de fato ler mais todos os dias. Olha, se eu pudesse definir realmente o hábito da leitura em 3 palavras, como que eu posso criar esse hábito em 3 palavras para que fique bem fácil para ti, seriam essas. A primeira é acesso. Eu preciso ter acesso a isso, porque se eu não tiver livros na minha casa, esquece. A segunda é desejo. Eu preciso ter o desejo de fazer aquilo. Eu preciso querer ler um livro. Porque se é algo que eu não quero, não adianta tu querer forçar. Existem outras formas de aprender, seja em um audiolivro, seja em palestra, seja em vídeo no YouTube. A gente tem vários tipos de conteúdo que a gente pode absorver. Ou até mesmo o mesmo conteúdo eu posso absorver de várias formas diferentes.
Então tu precisa entender qual que é o teu melhor ponto de conexão para aprender aquele conteúdo. Não força a leitura. E a terceira palavra é constância. Então eu preciso fazer aquilo todos os dias. Eu preciso, para que aquilo vire um hábito, eu preciso forçar no primeiro mês, no segundo, no terceiro mês, para que aquilo comece a se tornar parte da minha rotina. E vai chegar um momento em que eu não consigo mais passar um dia sem ler aquelas páginas. O segredo da leitura, e não só da leitura, mas da vida como um todo, é um passo de cada vez. Ou seja, eu preciso ler as primeiras páginas e eu preciso ler um pouquinho todo dia. Eu não preciso ler um livro inteiro de uma vez só. O segredo mora aqui, mora em ler 5 páginas por dia, começar a ler ali, só que ter a constância de ler todos os dias. E aí quando tu vê, o livro inteiro já foi lido. E é claro, depois que tu vai pegando intimidade, aquilo vai virando um hábito, tu passa de ler 5 para ler 10, 15, 20 páginas por dia. E aí, obviamente, tu vai conseguir ler mais livros com maior volume, com maior qualidade. Mas enfim, esse foi o conteúdo. A grande verdade é que não existe segredo, não existe um truque mágico, não existe um hack cerebral mágico. A questão é ter acesso, ter desejo e constância. Com isso, tu vai conseguir ler muito mais livros. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se tu quer ter mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, leitura, estudos, treinos, segue esse canal aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.